Você quer aprender a ler tarô, né? Mas você não sabe por onde começar. Talvez você já tenha visto pessoas lendo cartas e ficou com uma sensação de que é uma coisa complicada demais, cheia de regras, cheia de significados para decorar, ou que só funciona para quem tem algum tipo de dom espiritual. E essa é uma das ideias mais erradas que existem sobre o tarô. Porque a verdade é simples. Aprender tarô fica muito mais fácil quando você entende a lógica do baralho. Quando existe método, prática e direção clara, o tarô deixa de parecer uma coisa misteriosa, um bicho de 7 cabeças, e passa a ser uma linguagem simbólica que qualquer pessoa pode aprender. E nesse vídeo eu vou te explicar como aprender a ler o tarô começando do zero, usando um caminho simples, lógico e eficiente. E se você quer aprender a ler tarô em apenas 7 dias, eu deixei o link do meu curso aqui na descrição e também nos comentários. Vai lá e clica. Meu nome é Nath Chaza e eu sou taróloga profissional. Já atendi milhares de pessoas e, com muito gosto, eu sou a tua prof de tarô. Então, a maioria das pessoas começa do jeito mais difícil possível a aprender a ler tarô. Elas compram um baralho, abrem aquele livrinho e tentam decorar o significado das 78 cartas. Depois tentam memorizar interpretações prontas e quando vão fazer uma leitura de verdade, travam. Porque o tarô não funciona bem quando você tenta só repetir significados decorados. O tarô funciona quando você aprende a interpretar os símbolos dentro de um contexto. Ou seja, entender a pergunta, observar a imagem da carta, conectar símbolo com a situação da vida real. Por isso, quando alguém está começando, o melhor caminho é não tentar aprender tudo ao mesmo tempo, e sim começar pelo essencial. E no tarô, essencial são os arcanos maiores. E por que começar pelos arcanos maiores? Essas cartas são as mais simbólicas do tarô. Elas representam grandes temas da experiência humana. São cartas que falam sobre escolhas, crescimento, crises, aprendizados, mudanças de vida, amadurecimento. Em outras palavras, são elas que mostram as grandes etapas da jornada humana. E por isso, só com os arcanos maiores já é possível fazer leituras profundas e muito claras. E aprender o tarô fica muito mais simples quando você começa por eles. Então, no dia 1, você vai entender como o tarô funciona. Nesse dia, o objetivo não é aprender a ler carta. O objetivo é entender como o tarô funciona na prática. E nesse momento, você precisa compreender 4 coisas importantes. Primeiro, o tarô não é um objeto mágico que decide aí o destino de alguém. Ele é uma ferramenta de interpretação simbólica. Segundo, as cartas não respondem sozinhas. A interpretação sempre depende de 3 coisas: a pergunta feita, a posição da carta na tiragem e o contexto da vida da pessoa. E terceiro, o tarô não serve só para prever acontecimentos. Ele também mostra tendências, padrões de comportamento, bloqueios, oportunidades, conselhos. E 4, o tarô funciona muito melhor quando existe uma pergunta clara. Perguntas vagas geram respostas vagas. Perguntas bem formuladas geram leituras muito mais claras. Entendendo isso, a coisa já muda completamente. A forma como você começa a estudar fica bem mais fácil. E no segundo dia, você vai aprender uma das coisas mais importantes do tarô, que é a lógica da jornada dos arcanos maiores. As cartas, elas não estão organizadas de forma aleatória. Elas contam uma história, uma jornada, que começa com... Cadê ele? Começa com o louco e termina com o mundo. E essa jornada representa o caminho da experiência humana. Então, por exemplo, o louco representa o início de uma jornada, quando alguém começa uma coisa nova. O mago representa a iniciativa, ação, capacidade de criar.
A imperatriz representa crescimento, desenvolvimento e criação. O imperador representa estrutura, liderança, organização. A torre representa rupturas, mudanças inesperadas. A estrela representa reconstrução e o mundo representa conclusão e amadurecimento. E quando você entende essa sequência, o tarô começa a fazer sentido naturalmente. Você deixa de ver as cartas como significados soltos e começa a entender o movimento da história que elas contam. Agora, no dia 3, vai ser momento de aprender tarô através dos símbolos. Nesse dia você começa a estudar as cartas olhando justamente para as figuras. Esse é um ponto fundamental. Muita gente tenta aprender tarô tendo só palavras aí na mente, mas o tarô foi criado para ser interpretado visualmente. Cada carta possui elementos simbólicos importantes. Por exemplo, as cores, a postura das figuras, a direção do olhar das pessoas da carta, elementos da natureza, objetos presentes na imagem. Esses símbolos ajudam a construir a interpretação. Olha só, uma carta com movimento pode indicar avanço. Uma carta com alguém sentado, igual é o rei aqui, pode indicar uma pausa. Uma carta com luz, como a da estrela, por exemplo, pode indicar clareza. E uma carta com escuridão, como é a carta da torre, pode indicar confusão. E quando você aprende a observar a imagem da carta, o tarô deixa de ser uma coisa que precisa ser decorada e ele passa a ser uma coisa que pode ser interpretada. Agora, no dia 4, você vai aprender a fazer boas perguntas. Nesse dia, você aprende uma coisa que muda completamente a qualidade da tua leitura. Aprende a fazer justamente isso de formular, sabe, a pergunta, que é o que vai conversar com a carta. O tarô responde melhor quando a pergunta é clara e específica, que nem eu já falei. Por exemplo, uma pergunta fraca: minha vida vai dar certo? Agora uma pergunta boa: que atitude pode melhorar minha situação profissional agora? Perguntas de orientação também funcionam muito bem com o tarô, porque elas ajudam a revelar caminhos possíveis, comportamentos que precisam mudar, oportunidades que a pessoa ainda não percebeu. Quando a pergunta é bem feita, a leitura flui muito mais naturalmente. E no dia 5, você vai começar a fazer as primeiras tiragens simples. Nesse dia você começa a praticar de leve. É aqui que uma coisa importante acontece. Você não precisa começar com tiragens complicadas. As melhores tiragens para iniciar são as básicas. Por exemplo, uma carta de conselho ou 3 cartas para entender o contexto de uma situação. Com apenas 3 cartas você já pode observar muita coisa. A energia principal da situação, o desafio que está presente, o caminho ou conselho. Essas tiragens simples ajudam a desenvolver a tua interpretação, porque você aprende a olhar o conjunto das cartas, não só uma carta isolada. No 6º dia, você vai começar a treinar a interpretação, sabe? Aí o foco é ganhar confiança. Nesse momento, começam práticas mais elaboradas. Em vez de procurar significado pronto no livrinho, você começa a se perguntar: o que essa carta está mostrando? Qual sensação ela transmite? Como essa imagem se conecta com a pergunta? Qual mensagem central dessa tiragem? Esse tipo de treino é o que realmente desenvolve a habilidade de leitura, porque o tarô não é só conhecimento teórico, ele é prática. Quanto mais você pratica, mais natural a leitura se torna. E fazendo leituras completas no 7º dia, você já começa aí a colocar em prática tudo que aprendeu. Nesse momento, você já consegue entender uma pergunta, escolher uma tiragem simples, observar os símbolos das cartas, interpretar a mensagem geral da leitura. Com isso, você consegue fazer leituras completas usando os arcanos maiores. E é isso que é o mais do que suficiente para que você possa começar a desenvolver segurança com o tarô. A verdade sobre aprender tarô é que existe aí esse mito de que aprender leva anos, mas o que leva tempo não é aprender a base, e sim a aprofundar.
Em poucos dias você já pode entender o tarô, começar a interpretar cartas, perder o medo do baralho. Depois disso, a evolução acontece com a prática. Tarô é um estudo para a vida toda, ninguém nunca sabe tudo sobre ele. Tarô é estudo, prática e experiência. Quanto mais você lê as cartas, mais símbolos você reconhece, mais interpretações você entende, mais confiança você desenvolve. E é assim que qualquer tarólogo evolui. Não existe atalho mágico, existe estudo, prática e experiência. Se você quer aprender tarô de uma forma organizada, clara e sem confusão, eu tenho um curso completo onde eu ensino exatamente esse método para iniciantes. Um método simples, direto e prático que te ensina como começar a ler o tarô em apenas 7 dias, usando os arcanos maiores. E o link tá aqui na descrição e nos comentários do vídeo também. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal. E nos próximos vídeos eu vou continuar te ensinando tarô de uma forma simples, prática e aplicável na vida real.